Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Hoje eu quero que vocês fiquem bem ligados no programa. E nós estamos trazendo uma pessoa aqui com 47 anos de experiência na área tributária. Então, é essencial que nós entendamos como vai funcionar a questão tributária para a nossa sociedade. Então, fiquem bem ligados aí. Ouvido, pertinho da TV, para vocês entenderem um pouquinho mais dessa questão tributária que é essencial para se governar o país. Boa noite aos meus pares. Diga, Valber. Boa noite, Marcelo. Bem, o programa está chamando uma certa atenção e a gente está encontrando seus fãs na rua. Um deles mandou um presente para você. Olha aí. Da nossa gráfica lá do Aldeota. Passa aí, Mazé. E ele diz que te conhece tanto que o que ele está dando representa muito para você. Deixa eu ver aqui, pega aqui. Primeiro eu queria agradecer muito aqui da Gráfica Digital Nossa Cópia. E é muito legal receber esses... Eu não faço terapia, tenho uma moto. Então ele me conhece. Eu disse que ele conhecia. Esse é fã, viu, Marcelo? Esse é mesmo, porque... qual o nome dele? Acha o nome dele aí. Eu ando de moto, quer dizer, andava de moto desde os meus 16 anos de idade. E aí a minha última máquina, que eu chamo isso de máquina, né? Isso aqui é uma máquina que faz o cara realmente voar. Nós não temos asas, mas andando numa Harley, numa BMW, numa Honda, uma moto acima de 750 cilindradas, vocês vão ver a sensação que é única. E a última moto que eu andei é uma BMW 1250R, parece muito com essa, esse cara me conhece. O Arthur, e ele disse que logo vem no programa lhe visitar. Obrigado, Arthur. E aí, essa moto eu aposentei e ela fica hoje na sala da minha casa. Lá guardando as lembranças, né, do tempo de aventura, muito Guaramiranga, muita Serra, muito São Paulo, muito Rio, moto. Moto é um... E eu não ando mais por questão de precaução, tenho 63 anos de idade, não que eu não consiga andar, mas, Arthur, muito obrigado pelo presente. Não que eu não consiga andar, mas, assim, questão de se tocar, né? Outro recadinho para você foi do Mamed, do Hotel Jangadas, lá em Águas Belas. Ele assiste o teu programa e te convidou para ir no evento que vai haver, uma regata de jangadas, a 27ª regata de jangadas da Caponga, nos dias 22, 23 e 24 desse mês. O lugar tá lindo, olha, vale a pena ir. Vamos lá, vamos fazer um esforço para a gente estar lá no Festival de Jangadas. Que é uma coisa regional, né? Que a gente tem que prestigiar o nosso povo. É emocionante, viu, né? Marcelo? Eu tive presente numa lá em Fortim. E assim, a gente vê a emoção nos pescadores de tal maneira que engasga a nossa voz. Eu até hoje, eu digo que o nordestino, principalmente os pescadores, é um guerreiro. Porque eu chego perto daquela jangada. Aquele fundo, né, da jangada. Apesar que ele faz um arco. Aí você olha para aquela jangada. O cidadão fica quantos dias dentro daquilo no mar? Olha, tem jangadas que ela vai o mesmo dia, mas tem jangadas que fica 4, 5 dias em alto mar. Lá na risca. É um guerreiro, parabéns para vocês. Isso é uma coisa que tem que realmente festejar, uma questão regional. É uma questão primitiva de sobrevivência, né, dos povos. Né? E eu acho fantástico, tá, Gina? Muito boa noite, Marcelo. Boa noite aos meus pares, ao convidado. Aproveitar esse momento de abraços, Marcelo. O Santiago, que trabalha na assessoria técnica do deputado Felipe Mota, mandou um abraço para você, acompanha todos os programas e o deputado Felipe Mota prometeu que vai estar aqui com a gente para falar sobre economia, sobre agronegócios e sobre a política. Deputado Mota, nós estamos aqui. Santiago, primeiro um abração para você. Deputado, nós estamos aqui de braços abertos para receber, principalmente nessa época de tanto conflito, entender de vocês que fazem a política desse nosso país, quando é que vai melhorar.
se vai melhorar. É isso, Tati? É verdade, é uma luta constante, é o bom debate. E também, por falar em bom debate, não deixem de acessar ideiasemfoquece.com.br, jornalismo, economia, política, entretenimento, ou seja, todas as pautas que interessam diretamente à sociedade. ideiasemfoquece.com.br. Em breve teremos novidades do podcast Ideias em Foco CE, que vai estar numa outra casa. Rubinho, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco, meu irmão. Boa noite, eu que Bom agradeço tê-lo o aqui, convite. viu? Um prazer estar aqui muito grande. Músico como você, da sua patente aí na arte da música, é muito importante. Tamo junto. Obrigado. E nós estamos... Quem que está nos drinks hoje aí, que veio trazer os nossos drinks Hoje aqui? nós temos um espaço aqui do Porto das Dunas, né? É um shopping, é o Bitmore. E é um espaço que está aberto para o Porto das Dunas, que eu acho que transformou o cenário do bairro, porque a gente tinha dificuldade aonde buscar uma boa refeição, um lugar bem que a gente pudesse se acomodar com tranquilidade e que pudesse ter várias opções. O Bitmore, ele presta vários serviços, desde restaurantes a alimentações e serviços também. O Bitmore, ele era o Bora, é isso? Lá, Ou é Bora ainda? O Bora, ele era parte administradora de um sistema do Bitmore. Hoje, o próprio Bitmore assumiu essa gestão. Não, só para as pessoas... Essa o meu intuito não é esse. O meu intuito é falar assim, para as pessoas localizarem onde é. Você fala o Bitmore, às vezes vai falar onde era o antigo Bora, né? Em cima do antigo Bora, em cima do Pinheiro. Pinheiro, perfeito. Por falar Pinheiro, Normatel, e essa sua observação, Marcelo, é de extrema importância. Eu, por exemplo, fui almoçar outro dia lá e não sabia que tinha mudado o nome, Valber. Ou seja, um equipamento que quer se solidificar, que quer gerar conceito, não consegue ter na verdade, essa comunicação. Bom, mas essa discussão não é para hoje. Aquele abraço para o nosso amigo Germano. Nós vamos atender aqui o nosso convidado. Quem é o nosso convidado essa noite, Áurea? Por favor. Boa noite, nossos pares. Boa noite, Maciele. Boa noite, você de casa, telespectador. Fiquei alguns programas ausentes por motivo justo, mas estamos aqui de volta. E o nosso convidado hoje é o Fernando Antônio Damasceno Lima. Ele que é auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, formado em Economia pela Universidade do Rio Grande do Norte, também formado em contabilidade, tem muita experiência aí para nos contar hoje, né? E hoje ele está atuando no cargo de coordenador da Assessoria Tributária Interdefederativa do ICMS. Isso. Boa noite, seja bem-vindo e se prepara aí, porque a gente quer saber muito sobre essa reforma tributária. Boa noite, Marciere, boa noite, demais componentes aqui da mesa. Eu queria agradecer o convite para participar do programa e a gente bater um papo, né, sobre esse tema tão importante e que está em todas as rodas, né, de que se discute a economia desse país, que é a reformulação de todo o sistema tributário nacional, a famosa reforma tributária. Doutor, é muito bom tê-lo aqui e é um assunto, ao meu ver, de extrema importância para a sociedade. A sociedade tem que entender, porque essa questão tributária, eu diria que é das pilastras numa administração pública. Porque se isso não estiver muito bem dimensionado, muito bem resolvido, nós não conseguimos administrar, porque ninguém administra nada sem dinheiro, não é isso? E eu queria saber do senhor o seguinte, qual é a tua visão, que eu sei que você é um visionário, pode chamar de você, né, doutor? Deve. Você é um visionário na questão dessas questões tributárias por estar lá há 47 anos. 47 anos dentro da administração pública, dentro da área tributária, para o pessoal em casa entender melhor. Né? Então, eu queria entender como é que o senhor enxerga hoje o nosso país com todas essas questões que estão acontecendo e o que a reforma vai trazer para beneficiar e mudar tudo isto. Perfeito. Bom, primeiramente, hoje nós vivemos num sistema tributário que acho que já deu o que tinha de dar.
é sempre bom a gente dizer que nós estamos falando da reforma tributária sobre o consumo. Não é? O que é isso? É a tributação que incide sobre todos os produtos, sobre todos os bens e serviços que a sociedade consome. O sistema hoje, com os impostos existentes hoje, ele chegou, digamos assim, ao máximo que poderia dar. Eles se tornaram sistemas muito complexos, o sistema ficou muito complexo, tributos de difícil administração, né? E estava na hora de reformular tudo isso. Hoje, o empresário tem uma enorme dificuldade em administrar os tributos que paga. Tem uma complexidade muito grande, porque você tem legislação federal, você tem legislação estadual, e aí, quando a gente fala em legislação estadual, incluindo o Distrito Federal, você tem 27 legislações, você tem legislação para mais de 5.000 municípios, 5.700, eu não sei exatamente o número exato agora, 7.700 e... Enfim. 5.740 municípios no Brasil. Municípios no Brasil, cada um com sua legislação própria. Então, o sistema tornou-se tão complexo e tão caro para o empresariado administrar, que essa reforma ela não poderia mais deixar para um novo momento. Né? É bom que se diga, que se discute reforma tributária nesse país, pelo menos que eu tenho conhecimento. 50 anos. Eu vou dizer assim exatamente. Eu vou falar 30, porque 30, digamos, 30 anos Acho que cá, enquanto o mundo é mundo, existia essa discussão. Exatamente. Né? E agora chegou a sociedade pedindo, a política vendo a real necessidade de se fazer uma reforma, e conseguimos fazer agora, no ano passado, aliás, em 23, com a aprovação da emenda constitucional. Deixa eu fazer uma perguntinha para ele. 3.2 e depois com a aprovação da lei complementar, o ano passado, a lei complementar. Eu passei uma perguntinha para ele, porque depois eu deixo vocês falar. A gente sabe que qualquer país que progride na sua sociedade é porque... Isso é uma pergunta pessoal, uma pergunta da sua experiência com a minha curiosidade, tá certo? A gente sabe, isso é notório, eu sou empreendedor, que qualquer país que desenvolve maciçamente uma sociedade é aquele país que tira o tributo, não que aplica o tributo. Como o senhor enxerga essa tributação maciça que o governo federal vem fazendo junto ao nosso país? Nós saímos um pouco da sua jurisdição, fomos mais além. Você pediu para me dar a minha opinião pessoal. Eu diria que o problema não está no quanto se arrecada, no quanto se cobra. Se diz que nós temos uma taxa de tributação muito elevada sobre o PIB, na ordem de 34%. Tá. É uma taxação elevada. Mas eu acho que o problema não está na cobrança, não está na cobrança do imposto. Eu acho que está no retorno que o produto dessa arrecadação devolve à sociedade. Então, eu, particularmente, Marciele, preferia pagar mais imposto e ter uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade. Então, na minha modesta opinião, é uma relação arrecada, o que se arrecada e o que efetivamente se devolve à sociedade. Muitas vezes a gente se prende só no quanto, do quanto se paga. Não é? Mas eu acho que não é só a carga tributária, não é o que se paga, é o que o Estado te devolve, né, em torno de serviços, investimentos, saúde, educação para a sociedade. Esse modelo que o Brasil está pegando agora, ele, na verdade, não é nada tão novo. Alguns países, inclusive a Europa, ele já utiliza esse modelo. Peraí, qual o modelo? O modelo novo de tributação. Qual seria? O pessoal tem que entender bem, cara. Eu acho até melhor ele responder que ele vai peraí, mas a gente tem que entender a pergunta, a essência. Então vamos lá. Eu sou teu público em casa, vamos Perfeito. lá.
o novo modelo de tributação ele retira todos esses caminhos de tributação no consumidor e passa já para a fonte. Como funciona esse novo modelo e em que vai mudar a realidade para o consumidor final? Perfeito. Você falou certo quando diz que a gente se inspirou no modelo que eu diria que é o modelo do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que é um modelo hoje que se utiliza em mais de 174 países, né? E praticamente todos participantes da Europa, todos os países da Europa, adotam esse modelo, Imposto sobre Valor Agregado. No Brasil, nós fizemos assim uma espécie de cópia desse modelo, só que na Europa, no Canadá, é um imposto só, é um IVA só, um imposto só. Aqui no Brasil, devido às nossas características, digamos assim, dimensão, esfera federal, esfera estadual e esfera municipal, nós divisimos a reforma tributária em 2 IVAs, que chamamos de IVA duplo e IVA dual, né? Que esses 2 impostos são a contribuição sobre bens e serviços federal, que substitui os tributos federais sobre o consumo, principalmente, podemos citar PIS, COFINS e IPI, não é? E um segundo IVA, que se chama IBS, que esse é de estados e municípios, que substitui também a tributação sobre o consumo, no caso, o ICMS estadual e o ISS municipal. A questão da reforma tributária, sem sombra de dúvidas, é um mal necessário. Para você Não, não é mal, não. É um mal. É um bem que tem que acontecer. Deixa eu te dizer por que eu acho que é um mal necessário. Para você que está em casa entender, a questão de colocar preço nos produtos ou serviços depende muito dessa questão financeira do impacto tributário que ali chega até as empresas. E a gente que está fazendo um trabalho hoje mais próximo das empresas, a gente vem sentindo uma série dos empresários essa confusão administrativa dos próprios contadores, no sentido de conseguir acompanhar essas mudanças, porque elas são gradativas, né? Elas vão acontecer de forma escalonada. E nessa questão do retorno do imposto, seria interessante a gente pagar um imposto justo e realmente ter isso que você disse, serviços qualificados, para que a gente pudesse aí usufruir disso. Essa questão do escalonamento da reforma tributária começa a partir de quando e quais os mecanismos que foram utilizados para exatamente definir esse escalonamento? A reforma, ela se baseia, ela tem 3 pilares que eu acho muito importante que a gente explique aqui para traga para a sociedade. Na realidade, o que vai acontecer? Melhorar. O que vai melhorar? Depois eu posso até falar sobre as fases de implantação da reforma. Essa reforma ela tem 3 características que eu acho muito importantes. Simplicidade, na medida em que você terá uma legislação única, não é, adotada em todo o país. Hoje, como eu falei, você tem 27 legislações estaduais, a federal, por si só, já bastante complexa, mais de 5.700 legislações municipais. Então, você vai ter uma simplificação enorme tendo uma legislação única. Perfeito. Vai trazer uma transparência... Como se fosse um padrão, né? Sim, exatamente. É uma tributação padronizada para Mas isso é perfeito. Para os 3 níveis. Perfeito, né? Perfeito. Os 3 níveis de governo da federação. Ela vai trazer neutralidade. Por quê? Hoje, como cada estado tem a sua legislação e tem autonomia para mexer na sua legislação, né, você pode colocar benefícios fiscais para poder atrair investimentos. E aí, com isso, o estado vizinho vai fazer também e se torna o que nós chamamos de guerra fiscal. Com uma tributação única, né? Neutra, única, não tem. Vai ser obrigatório, todo mundo tem que usar a mesma... Padronizado. Essa tributação a mesma linguagem. Estado nenhum pode alterar. Vai poder fazer a tributação, um diferencial para exercer sua política econômica. Era até um ponto, doutor, que eu queria chegar no benefício Mas fiscal. Deixa eu só concluir. A terceira e última é a transparência.
Hoje, se você me perguntar quanto é que se paga de ICMS num litro de leite, eu vou ter uma certa dificuldade de te responder agora exatamente quanto é que paga. A alíquota é 18%, mas tem uma série de siglas econômicas diferenciação, diferentes. redução de base de cálculo, regime de imposto, antecipação tributária, substituição tributária, que fica difícil de você saber quanto efetivamente você está pagando de imposto. Eu falei aqui do leite, mas você pode levar para o carro também, que é a mesma coisa. Se você for para o sapato, quanto é que você paga no sapato? Não é? Às vezes, até na mesma escala de fabricação, na mesma indústria, você tem uma tributação para o sapato, outra para o tênis, outra para a sandália. Uma vírgula E quando faz existe com que você tenha uma relação antecipação, já comercial muda entre o imposto. estados, né, doutor? Exatamente. Incidência por dentro. Então, a sociedade, na realidade, não sabe quanto é que está pagando Um imposto. produto Com a agregado muda o reforma imposto. tributária, vai saber. Por quê? Porque tanto o CBS como a MBS vão incidir por fora. Você tem o valor da mercadoria e vai pagar um percentual dos dois tributos, do IVA dual. Então, essa transparência, isso vai facilitar significativamente o mercado, vai trazer mais segurança jurídica para o empresariado, que efetivamente vai ter condição de elaborar os seus custos com maior precisão e, obviamente, E a isso qualquer melhora lugar a concorrência. E a qualquer lugar do país. Isso. Aí não vai ter mais aquela questão, no meu município eu vou dar isenção aqui para trazer indústria. Não vai ter mais isso. Ele pode, eu acho que até dar isenção municipal, né? Não. Não vai poder Não, também. não pode. Até Não. porque o Isso município... acabaria com a isenção para o inclusive desenvolvimento com- de uma determinada É. indústria? Não entendi. Isso acabaria com isenção fiscal para o desenvolvimento de uma determinada empresa ou indústria? Claro. Né? Eu me recordo aqui, não vou falar de governo, um determinado estado tinha uma fábrica de automóvel, há uns anos passados, e outro estado chegou e, olha, venha para cá que Aqui eu diminuo isso aí, pô. eu te dou mais isso, te dou mais aquilo, te dou mais Tem uma redução concorrência. de Vira um imposto. A fábrica leilão, saiu né? de um estado Vira um e foi para leilão. o outro. O Não é? que acontece? E isso acontece hoje. E um leilão desonesto, porque muitas fábricas não é desonesto, simplesmente não. abandonam Não, É uma o canteiro concorrência, e acaba é a com mistura várias de concorrência público-privada, né? Não é desonesto. Eu Veja só bem, digo- é uma deliberação do município. Não é desonesto. Se ele acha que não precisa arrecadar nada com aquela empresa, porque a filosofia dele é gerar emprego, melhorar para o social e fazer com o dinheiro gire dentro da sociedade, também não está errado. Agora, é complicado porque existem empresas instaladas que mudam, né? Sim, pode Mudam acontecer. pelas propostas. Por quê? Nós temos aí isso, então, Zona Franca de Manaus, beijinho no ombro. Não. Eu quero saber. As APs, Zona zona de Zona ZPA, Franca, zona de... Zona Franca de Manaus ficou mantida. A zona de processamento de exportação, a ZPE, que nós ZPE, temos aqui isso. no Ceará. E aí eu tenho que elogiar a situação do nosso secretário, Fabrício Gomes, que fez um trabalho tremendo, né, num Congresso Nacional para manter né, o regime da ZPE. Ah. A ZPE está mantida, está garantida. Nós estamos até formulando, já trabalhando a lei que vai regulamentar a ZPE. E nós estamos acompanhando isso de perto para ver se não há nenhuma mudança e para manter aquilo que nós já temos na nossa zona de processamento de exportação aqui no Ceará. Essa mudança vai afetar em alguma forma os portos secos que estão sendo abertos no Ceará, como em Quixaramubim, se eu não me engano? Olha, na parte de benefício fiscal afeta sim, afeta porque não vai ter mais aquele A diferencial não ser que se tem ele hoje, tem uma ZPE lá, não é isso? a não ser você tá bom, viu? É que eu já tá- apanhei tá- muita empresa, entendeu? Tá bom, o Marcelo tá bem afinado, sim. Ah. A solução seria abrir uma zona de processamento de exportação, mas tudo que você imaginar hoje que tem benefício fiscal concedido unilateralmente por qualquer unidade da federação, isso vai acabar. Doutor, explica um pouquinho pro povo em casa o que é ZPE, porque senão eles vão falar que esse cara tá falando o quê?
Qual o benefício que a ZPE está dando? Não, Aqui no Porto do PC nós temos ZPE. ZPE. O que significa ZPE? ZPE são zonas criadas com único e exclusivo objetivo de produzir para exportar. Por isso é que eles, né, têm benefício fiscal, porque naquela zona, quem se estabelece ali, quem se propõe a produzir na zona de processamento de exportação, vai produzir para exportar. Ora, as exportações já são desoneradas, não se cobra ICMS nem tributos federais na exportação, mantida também com a reforma tributária. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estimular a compra, a aquisição de matéria-prima, não é? O custo operacional da fabricação, para que se torne com preços bem competitivos, viável no mercado externo. Que é o que acontece na Zona Franca de Manaus, maciçamente, né? A Zona Franca de Manaus, um pouquinho mais ela tem uma diferençazinha significativa, porque a Zona Franca de Manaus ela tem isenção e produz para o mercado interno, né? E é essencial, porque quem era que ia investir ali na Amazônia? Quem é que vai investir na Amazônia? Muito distante do mercado consumidor. Por outro lado, você tem uma floresta lá que você não pode desmatar. Você não tem espaço para... Precisava de uma indústria limpa. Precisa de indústria limpa, precisa de indústria do local para poder... Se você não pode desmatar, se você não pode abrir espaço naquela floresta, você precisa de uma atividade econômica incentivada para que a indústria vá para lá, produza e venda para... Muitos incentivos, né? Muitos incentivos. Vou voltar no segundo bloco já. E não vou falar um pouquinho, não sei se eu tenho conhecimento, da lei de Maquila, no Paraguai. Não. Vou falar nos bastidores aqui, o senhor vai pegar a visão aqui. Vou encerrar o primeiro bloco com o Rubinho. Vai lá, Rubinho. Acerto de contas, programa de mais alto nível da televisão cearense. Quero que você sinta saudade. Quero que você venha sofrer para comprovar minha verdade. Quando eu dizia que gostava de você, me cansei de lhe pedir chorando que você me desse o seu amor, pois o nosso tempo foi passando e entre nós dois só restou de rancor. Eu tenho pena de você, eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer. Eu tenho pena de você, eu tenho pena de você. Você foi muito ruim, me deixando triste assim, sem saber o que fazer.